Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de maio, o Panorama está começando. Confira o que preparamos para você nesta edição. INSS amplia oferta de serviços à distância durante a pandemia. Agências dos Correios serão uma opção para quem quer fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. Fundação Educacional de Caratinga e Rede de Ensino Docton se unem no projeto Juntos por Caratinga. Veja também o embate sobre o uso da cloroquina para casos leves de Covid-19. No quadro Pense Direito, você vai ver quais são as consequências jurídicas de dirigir embriagado. E ainda, no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, veja a importância do diagnóstico precoce da doença. O Panorama está no ar. O INSS vai manter suas agências fechadas até 19 de junho em todo o país. Para garantir o atendimento, os serviços à distância foram ampliados. Sites, aplicativo para celular, a Central 135, esses são os canais de atendimento. O cidadão não precisa mais se deslocar porque os serviços que antes dependiam da presença dele agora são oferecidos de forma online, como por exemplo no site Meu INSS. Os benefícios que estavam em análise estão sendo analisados pelos servidores e assim como as necessidades dos segurados, caso eles precisem de alguma coisa do INSS, sendo atendido pelos canais remotos. A partir do mês de junho, as agências dos Correios serão uma opção para quem quer fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial do governo. A nota divulgada pela empresa esclarece que o início da prestação de apoio das agências postais neste cadastramento será no mês que vem, mas ainda não tem uma data definida, pois nesse momento acontece um processo de adaptação dos sistemas para a realização do serviço. As pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém ou uma instituição ou alguém que se dispusesse a auxiliá-las, elas poderão ir às agências do Correio, fazer ou refazer o seu cadastramento absolutamente gratuito, e os funcionários do Correio em todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam então obter o seu auxílio emergencial. Após o arrombamento registrado na Capela Nossa Senhora de Lourdes, no conjunto habitacional no último final de semana, Padre Marcondes Ferreira, da paróquia Senhor Bom Jesus, em Caratinga, gravou um vídeo em agradecimento à Polícia Militar, que agiu rapidamente e recuperou os objetos que haviam sido furtados. O padre veio a público agradecer a ação da PM e pedir para que as pessoas se mobilizem e denunciem condutas criminosas como esta. Ontem eu gravei um vídeo manifestando a minha tristeza e a minha indignação pelo furto que ocorreu na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no conjunto habitacional, e também pela violação do sagrado. Hoje eu quero, neste vídeo, agradecer a ação da Polícia Militar da nossa cidade, pelo bem que fez e que recuperou em questão de um dia todo aquele material que havia sido furtado. Fica aqui a minha gratidão como pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus, e que essas coisas não venham mais a acontecer, nem na nossa paróquia, nem em casa de ninguém, e que toda a sociedade possa se mobilizar e possa também denunciar pessoas que estão fazendo isso, porque infelizmente tem pessoas que não têm amor no coração, não têm amor à própria vida e muito menos a Deus, porque quem faz isso, ele de fato não está conivente com aquilo que Deus pede. E não roubar é um mandamento da lei de Deus. A gente peca muito por fazer isso. Então fica aqui o meu apelo e também o meu agradecimento à Polícia Militar da cidade de Caratinga pela eficiência, pelo trabalho bem realizado. Deus abençoe a nossa Polícia Militar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Buscando promover ações de combate ao coronavírus no município, a Fundação Educacional de Caratinga e a Rede de Ensino Docton se uniram no projeto Juntos por Caratinga.
O objetivo é somar forças e trabalhar em parceria para proteger a população e conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção à Covid-19. O projeto conta com diversas iniciativas, dentre elas a distribuição de máscaras, a criação do Observatório Covid nas TVs UNEC e Doctum e atendimentos na área da saúde via internet. Veja alguns trechos da live realizada ontem. Nesse momento, o projeto Juntos por Caratinga, que une a Doctum e a FUNEC, começou a desenvolver o observatório, que é esse momento da gente comunicar com a cidade. Não é à toa que estão junto o Panorama e a Doc TV juntas, todos os dias, Régio, podendo falar com o telespectador sobre a pandemia. E nesse projeto, Juntos por Caratinga, surgiu também um novo projeto, mais audacioso, assim, mais assertivo até, que a doutora Daniela Fonseca vai falar para a gente. Nós juntamos a inteligência do curso de Ciência da Computação da Doctum, junto com todo o corpo médico da Faculdade de Medicina da FUNEC, do CASU, para trazer um projeto único, para as pessoas que mais precisam. A gente começou a pensar o que a gente podia fazer. Como é que a gente pode juntar força e, nesse momento, fazer diferença na vida das pessoas? E aí surgiu, então, esse projeto que a doutora Daniela vai anunciar para vocês e que eu espero, sinceramente, que ele possa fazer diferença na vida das pessoas aqui em Caratinga, como mais uma alternativa de atendimento médico. A FUNEC e a Doctum são duas empresas grandes, são duas empresas que já vêm mudando a realidade da cidade há muitos anos, através da educação e através da saúde, e que agora, juntas, com certeza vão fazer muito mais. O Observatório Covid é o primeiro projeto, agora nós vamos anunciar o início da telemedicina, e eu tenho certeza que outros projetos virão em benefício da sociedade. Surgiu essa oportunidade de juntarmos as forças e implantarmos a telemedicina. A gente queria oferecer essa ajuda à sociedade de Caratinga, nesse sentido de oferecer gratuitamente consultas em diversas áreas. Quem pode usufruir desse benefício? Qualquer pessoa que esteja precisando. Quais são as especialidades que serão oferecidas? Então a gente vai, a princípio, começar com a clínica médica, que é aquela consulta com o clínico geral, que ele vai ver a pessoa como um todo, as necessidades diversas. Vamos também fazer o pediatra, também a psiquiatria e a psicologia. São as primeiras especialidades que nós vamos trabalhar e a gente vai sentir essa demanda, essa necessidade das pessoas, e pode ser que a gente aumente isso conforme a gente for sentindo toda a demanda de Caratinga. A gente está estendendo isso também para a micro-região de Caratinga, E o que essa pessoa precisa ter? Ela precisa ter um acesso à internet, porque a consulta ela vai ser através do WhatsApp, ela vai ser através do vídeo, do WhatsApp, da chamada de vídeo. Quais são os passos, Para quem se interessar, para quem necessitar, o que precisa fazer? Primeiro precisa ir ao site telemedicina.casufunec.br. Através desse site, é possível fazer o agendamento com o horário que o paciente puder agendar, Ele já pode escolher a especialidade e o horário. Foi divulgado na semana passada um documento que amplia a possibilidade do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina também para pacientes com sintomas leves da Covid-19. Mas o assunto tem gerado muitos embates. Quem não quiser tomar, quem não tome, não enche o saco quem quer tomar. Tome o que quiser. Mas não fica tirando direito. Daí ficam os idiotas. Não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Alguém lembra da Guerra do Pacífico? Onde o soldado chegava ferido e precisava de transfusão e não tinha doador? E começava a meter água de coco na veia dele. Sem comprovação científica. Salvou milhares de pessoas. Pode ser que daqui a 2, 3 anos se diga, que a cloroquina salva. Como é que fica a consciência de quem não aplicou a cloroquina agora, já que não tem outro remédio? Pode ser também que seja um placebo. Uma pílula de farinha de trigo. Mas nós temos que tentar. Enquanto não aparecer algo, vamos tentar.
A divulgação do protocolo pelo Ministério da Saúde veio somente depois do aval do Planalto. O presidente Bolsonaro, principal defensor no governo da adoção do medicamento já na fase inicial da Covid-19, justificou a medida em uma rede social. Afirmou que ainda não existe comprovação científica, mas o uso do remédio se justifica porque estamos em guerra. O uso da cloroquina, que já causou divergências entre o presidente e 2 ministros da Saúde, continua polêmico também por causa dos efeitos colaterais dessa medicação. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde deixa claro que este protocolo é uma orientação a médicos e pacientes e não uma recomendação. Indica quando usar, mas principalmente quando não usar a cloroquina. O Ministério detalha as dosagens da cloroquina que devem ser adotadas e a combinação com outros remédios. Para pacientes adultos com sintomas leves da Covid-19, é sugerido um tratamento de até 14 dias, combinando a cloroquina com o antibiótico azitromicina. O protocolo deixa claro que este tratamento é contraindicado na gravidez e recomenda cautela especial com crianças que devem usar a hidroxicloroquina menos tóxica. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é garantir aos brasileiros o acesso a essa medicação, mais uma vez afirmo, respeitando o princípio da equidade, onde a gente possa ter uma medicação segura usada no Brasil há muito tempo e no mundo para outras doenças infecciosas, inclusive para outras doenças virais, usada para processos reumatológicos, uma medicação que tem segurança, apesar dos efeitos colaterais que são comuns a diversos outros fármacos. Nós estamos falando de uma pandemia, de uma situação de emergência, onde a nossa responsabilidade enquanto Ministério da Saúde é usar todos os meios, buscar todos os dias evidências através de estudos clínicos, acompanhar esses estudos, mas oportunizar aos brasileiros, aos médicos prescritores, o que já foi orientado pelo seu conselho, a prescrição que fica a critério médico e o direito do paciente de assentir ou não se ele quer receber a medicação. Os pacientes precisam assinar um termo de consentimento. Nele consta que não há estudos demonstrando melhora clínica com o tratamento com hidroxicloroquina e que efeitos colaterais podem afetar glóbulos brancos, fígado, batimentos cardíacos e até a visão. E aí a gente faz uma analogia para que a população possa entender. Nós temos medicações, por exemplo, como o paracetamol, que pode causar hepatite fulminante, matar as pessoas, e nós usamos essas medicações todos os dias quando nós temos febre ou dor. Os laboratórios militares produzem 30% dos medicamentos adotados na rede pública, mas a partir de março eles tiveram de priorizar a fabricação da cloroquina. Só que em abril, por causa da falta de insumos, a fabricação foi suspensa e pode ser retomada agora, em junho, após importação de insumos da Índia. E também o Ministério da Saúde tem, em negociação com a Fiocruz, a produção de mais 4 milhões de comprimidos de cloroquina. Uma parte já iniciando a produção de 1 milhão de comprimidos, com prazo aí de entrega a partir agora do dia 10 de junho, e assim sucessivamente ele vai ter uma capacidade de produção de 1 milhão, mais ou menos a cada 20 dias, mais ou menos. Então, ao todo, nós já fornecemos medicamento para tratamento de cerca de quase 164 mil, e esses quantitativos já estão em vias de negociação, de produção, garante, então, o tratamento de mais 375.664 tratamentos. Sabemos que é proibido dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, mas você sabe quais as consequências jurídicas uma pessoa pode sofrer por dirigir embriagada? É o que você vai ver agora no quadro Pense Direito.
sobre essa questão da embriaguez ao volante é importante a gente derrubar alguns mitos, né? Porque muitas pessoas pensam que se alguém for pego dirigindo embriagado, é só pagar uma fiança, vai ser libertado e fica por isso mesmo, só que não é bem assim. Em relação a essa infração, a gente tem dois grandes grupos de consequências. O primeiro grupo é o grupo das consequências penais e o segundo grupo é o grupo das consequências administrativas. Porque além de uma infração administrativa, dirigir embriagado também é crime, embora muitas pessoas esqueçam disso. Então, com relação às consequências administrativas, começando por elas, nós temos as seguintes. É uma infração gravíssima que vai gerar 7 pontos na carteira da pessoa, vai ter uma penalidade de multa de R$ 2.934,70, que pode ser dobrada caso a pessoa seja reincidente, e vai ter uma medida administrativa aí de recolhimento do veículo de habilitação da sua CNH e retenção do veículo. O veículo vai ficar retido sob os cuidados ali da autoridade policial para onde ela determinar que ele vai ter que ficar, tá bom? Então, essas são só as consequências iniciais administrativas. Além delas, nós temos também as consequências penais. Quais sejam? A pessoa vai estar cometendo um crime, né, o que não é nada bom para ela, para os antecedentes dela, para a ficha dela, e esse crime é apenado com pena de detenção de 6 meses a 3 anos, com multa e também suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Então, a pessoa que tem a CNH ali, ela vai perder aquele direito de dirigir por algum tempo, e também a pessoa que ainda não tem CNH, mas está dirigindo embriagada, vai ficar impedida de conseguir esse direito de dirigir por algum tempo aí, tá? Vai ser definido lá no processo criminal. Além dessas questões também é importante considerar o seguinte, muitas pessoas pensam assim, eu não fiz o bafômetro, então não tem como constatar a minha embriaguez. Tá equivocado, plenamente equivocado. Por quê? Porque não é só o bafômetro que é um meio hábil, né? O etilômetro, aquele equipamento que o policial porta, que é o meio hábil para constatar a embriaguez, não. A embriaguez pode ser constatada também por um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, que é feito pelo policial militar ou rodoviário federal, enfim, autoridade policial que está te abordando ali. E nesse auto, essa autoridade policial, esse agente policial vai constatar ali alguns sinais de alteração da sua capacidade psicomotora. Dentre eles, por exemplo, olhos avermelhados, fala desconexa, andar cambaleante, dentre outros, tá? Então, não é porque não fez o teste de bafômetro, de etilômetro, que vai ficar por isso mesmo. Não, vai ter consequências sim, e essa embriaguez pode ser constatada por outros meios. Aí as pessoas perguntam também, recusar bafômetro é crime? Não, a princípio recusar se submeter ao teste do bafômetro não é crime, porque as pessoas têm o direito à não autoincriminação, tá? Então na esfera penal não é crime, porém dessa recusa podem ter consequências também. Que consequências? O artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro traz as consequências que são as mesmas daquelas da pessoa que dirige embriagado, aquelas que eu falei anteriormente do grupo das infrações administrativas, do grupo das consequências administrativas. Então, na prática, se a pessoa está dirigindo embriagada, recusa se submeter ao teste do bafômetro, além dessa recusa não obstaculizar, não impedir um processo criminal contra ela, também não vai impedir que sejam tomadas medidas administrativas contra essa pessoa. E essas medidas, essas consequências administrativas vão ser exatamente as mesmas que eu já falei antes. Vão ser a multa no valor que eu já falei antes, que pode ser dobrada em caso de reincidência, e também o recolhimento da CNH, tá bom? Então é muito importante que as pessoas atentem para isso, para que saibam que não é assim tão facilmente que se resolve. Não é porque a pessoa foi presa, por exemplo, conduzindo um veículo sob a influência de álcool ali e foi libertada porque pagou a fiança, que isso resolve a vida dela também não. Vai se instaurar um processo penal ali, vai começar um processo criminal que pode ter por consequência a condenação dessa pessoa também, tá? Então não é porque pagou a fiança e foi solto naquele momento inicial que está tudo resolvido, não. Então é muito importante as pessoas se atentarem para isso e atuarem de maneira proba, de maneira honesta, de maneira lícita e de maneira responsável, né? Não colocando a si próprias em risco e também aos parentes e aos demais condutores das vias públicas e aos pedestres também. Vamos ver agora como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Para quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 12 graus e a máxima de 22 graus. Já para quinta-feira, a previsão também é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 11 graus e a máxima de 22 graus.
Já para sexta-feira, a previsão também é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 11 graus e a máxima de 21 graus. 26 de maio foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A data foi criada para que as pessoas possam obter mais informações sobre a doença e também chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. A doença é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O problema atinge cerca de 65 milhões de pessoas no planeta e é o motivo de 4,5 milhões de casos de perda total de visão, de acordo com a Associação Mundial do Glaucoma. No dia 26 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Essa doença que é tão importante, falada não só no Brasil, como no mundo todo. Então eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês sobre o glaucoma. O glaucoma é uma doença que nós chamamos de neuropatia óptica, é uma doença que acomete o nervo óptico. Principalmente, o principal fator de risco é a pressão intraocular. Então, o que acontece? Normalmente o paciente tem uma elevação da pressão intraocular na maioria dos casos e acontece uma lesão no nervo óptico que não tem dor nenhuma, por isso que é fundamental o exame oftalmológico. E isso vai acontecendo progressivamente. É hoje considerada a principal causa de cegueira no mundo irreversível, para saber quanto que é importante essa doença. Então, ela vai fazendo essa lesão no nervo óptico e conforme vai evoluindo, vai se perdendo visão da periferia até chegar na central e, se não tratada, chegando à cegueira. As pessoas mais propícias ao glaucoma possuem uma faixa etária de idade específica. Outro fator que aumenta as chances da doença são casos em pessoas da mesma família. Então, normalmente a partir dos 40 anos, essa é a principal idade, a partir dos 40 anos, normalmente pacientes que têm glaucoma na família, então tem esse lado de hereditariedade, então a mãe, o pai, a avós, é muito importante principalmente esses pacientes e principalmente aqueles pacientes que têm pressão intraocular elevada. Esses são os principais fatores de risco, existem outros. Então, se você está incluído no grupo de risco, procure o mais rápido possível o seu oftalmologista. Porque não tem dor nenhuma, não tem sintoma nenhum, principalmente nesses casos leves, que praticamente se percebe só no exame oftalmológico, juntando muitas vezes com exames complementares. A doença, apesar de ser irreversível e crônica, a gente consegue estabilizar ela através do tratamento, que inicialmente é feito com colírios, e posteriormente, em estágios mais avançados, pode-se chegar à cirurgia. O diagnóstico precoce é um fator imprescindível para um tratamento preciso, com menos riscos de efeitos colaterais na visão. Diagnóstico, quanto mais diagnóstico precoce ser feito, melhor esse paciente vai ter o tratamento e estabilizar essa doença ao longo da vida. Então esse é o recado que eu deixo para vocês. Obrigado. Um diagnóstico precoce é essencial para evitar danos irreversíveis que o glaucoma pode causar. Por isso, mantenha em dia suas visitas ao seu oftalmologista. Estamos encerrando a edição desta terça-feira. Você pode rever as matérias do jornal de hoje e outros conteúdos nas nossas redes sociais. E se quiser entrar em contato com a gente, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Obrigado pela audiência e companhia. Até amanhã.